A lua ela tem um simbolismo muito complexo, porque ela fala de projeção, ela fala desse mundo emocional e muitas vezes esse mundo emocional, segundo as nossas experiências, ele pode ser bem distorcido. Tanto que na imagem da lua você vê as proporções bem diferentes do comum, né? Nós temos uma lagosta grande, quase do tamanho dos animais, e ela evoca muito essa parte instintiva nossa, né? Então, a Lua, ela tem essa complexidade, mas ao mesmo tempo é o território das nossas potências, né? Então, aonde a gente se sabota é aonde a gente tem as potências. A Lua, a gente pode falar que é aonde eu tenho a cura e também o nosso veneno, dependendo da dosagem que a gente acrescenta nisso. Então eu vou ter uma intuição muito mais apurada, que pode ser distorcida ou não. Aí a gente vai olhar as outras cartas, o método, né, toda a situação, tá? A gente tá falando da carta única aqui. E nós temos aquele pensamento muito mais ligado ao holístico, ao religioso, não tanto ao religioso, mas mais espiritual, mais intuitivo. Eu crio mais empatia. Aqui também os meus sentimentos podem ir à flor da pele. E também, de forma equilibrada, nós temos a empatia, a compaixão e aquela capacidade amorosa da mãe, né? Ou do cuidado. Então, não necessariamente eu preciso ser mãe, mas aquilo aonde eu coloco cuidado, aonde eu coloco importância. Porque tudo aquilo que eu jogo o emocional é aonde tem importância para mim. Então, às vezes, a gente, por exemplo, deve estar ligado a uma casa na infância, porque tem uma ligação emocional. Então, quanto mais emoção eu tenho sobre aquilo, sobre aquela experiência ou sobre aquela pessoa, mais é aquele grau de importância que pode ser destrutivo ou construtivo. Então, ela vai depender de todo o contexto, das cartas próximas e do posicionamento segundo o método que você escolheu para ler. Ela fala das lembranças e muitas vezes essas lembranças elas são mais sensoriais do que visuais. Então aqui a gente pode falar de forma bem profunda e aí depende da maestria da pessoa que está lendo de memórias emocionais, afetivas, sem imagem, que aconteceu antes dos 3 anos de idade, né? Foi quando e aí essas percepções, elas acontecem no dia a dia, segundo os gatilhos, mas que a gente não tem uma memória visual para resgatar, a gente só tem a memória emocional. A falta desse arcano, na falta da lua, nós temos a racionalidade, que também pode ser boa ou ruim, porque eu posso ir para um intelectualismo muito seco, muito cético, que falta um pouco de sensibilidade, que falta um pouco de olhar no outro, a empatia. A secura, a falta de criatividade, porque a lua também fala de criatividade, né? Do criar, criação, né? Criar uma ação, né? E que tem tudo a ver com essa lua da energia maternal, de criação, de gestação das coisas, né? Ela carrega muito forte o feminino de criar as coisas. Então, quando eu tenho a falta dela, eu não tenho a criação. Eu tenho o racionalismo, que pode ser muito seco, ou a parte mais racional, equilibrada, também a gente vai ver as outras cartas ao redor, né? Nós temos aqui a falta desse contato emocional, então a pessoa é totalmente cética, é totalmente afastada emocionalmente na falta da lua. E como conselho, ela fala, segue a sua intuição, faça suas ritualísticas, se você precisa se conectar com algo maior, faça sua ritualística, né? Aqui ela também aconselha os rituais envolvendo a própria lua também, os rituais femininos, né? O cultivar o contato com a natureza, tá? Então aqui ela aconselha também a gente ouvir as nossas emoções, principalmente as mais dolorosas, e observar aonde nós estamos fazendo as distorções, tá? E aqui, só para fechar, Camila, eu tenho dificuldade de ler a carta da lua no positivo. Se ela tiver com cartas bacanas, tipo 10 de copas, por exemplo, ela vai falar de um potencial, de uma oportunidade passageira, mas que a gente deve aproveitar. Então, porque essa oportunidade, apesar de ser passageira, ela vai trazer ensinamentos, ela vai trazer
polimento, amadurecimento, muitas vezes amadurecimento emocional. A lua conecta, então, como vamos supor, eu tenho cartas positivas, dependendo do contexto, ela fala de se conectar, se aprofundar nas relações, né? Criar empatia, acolher e se permitir ser acolhido, tá certo? Eu espero que tenha te ajudado aqui na carta da lua. Se você quiser deixar a sua experiência com a carta da lua, deixa aqui nos comentários. Pode ser que eu não consiga responder, mas eu consigo ler os comentários, tá? São muitos comentários, mas é bacana também, porque outras pessoas podem se beneficiar com a sua experiência, tá bom? Muito obrigada por você ter ouvido até aqui, né, essa aula, e espero ter contribuído para o seu conhecimento. Namastê!